Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Não sei se vocês já se perguntaram alguma vez o porquê tantas coisas que a gente faz na época de infância, tantas atividades, coisas que a gente gostava de fazer, por que a gente para de fazer essas coisas? Não sei se em algum momento vocês já se perguntaram, ou se isso nunca passou na cabeça de vocês, né? Mas por que será que a gente para de fazer as coisas que a gente ama? E é muito interessante porque a gente pode dar uma resposta bem superficial, bem rapidinha assim, para não ter que procurar muito o porquê desse assunto. E a gente pode acabar falando, é porque eu não tenho mais tempo, é porque quando a gente é criança a gente tem mais tempo, a gente tem mais criatividade, e agora a gente não tem mais. Ou porque, eu era jovem, eu já tenho outras responsabilidades. E isso é uma resposta superficial que a gente dá simplesmente como desculpa, muitas vezes, para a gente não fazer algumas coisas. É claro que as nossas requisições são diferentes, elas são dinâmicas, elas mudam conforme o tempo, conforme o nosso estado de vida, nossas obrigações mudam. É claro que o tempo que a gente tinha antigamente para fazer alguma coisa, quando a gente era mais jovem, ou quando a gente mesmo era criança, não é a mesma disponibilidade que a gente tem hoje. Mas, gente, se você realmente quiser olhar para dentro e procurar algum motivo de verdade que faz com que você tenha parado de fazer as coisas que você ama, que você tenha desistido de muitas coisas, você vai perceber que o motivo dessas coisas não é exatamente o tempo. O motivo dessas coisas não é exatamente a sua falta de criatividade, suas responsabilidades, o seu dia a dia corrido. Se você tiver coragem de olhar para dentro, você vai perceber que o fato de você não fazer essas coisas é porque falta às vezes um pouco mais de disciplina, ou porque até mesmo você pode acabar percebendo que você parou de fazer essas coisas porque essas coisas já não são mais tão úteis, já não são bem vistas pelos outros, já não têm utilidade. Porque quando a gente é criança, quando a gente é mais jovem, a gente não pensa muito em utilidade. A gente não é tão preso assim ao olhar dos outros, em geral, né? Então, a gente faz as coisas porque a gente gosta, porque a gente ama, porque faz a gente ficar alegre. A criança, ela brinca, ela não tem um motivo, não tem uma utilidade para ela brincar. Ela não vai brincar e, por causa dela brincando, ela vai se tornar um grande profissional, ou ela vai ganhar mais dinheiro, ou ela vai ter sucesso, ou as pessoas vão aplaudir ela. A criança, ela brinca porque ela gosta de brincar, porque ela ama brincar. Então, se ela está ali desenhando, se ela está cantando, se ela está dançando, ela faz isso porque ela ama. Só que quando a gente vai crescendo, a gente vai absorvendo valores sociais. E esses valores sociais, eles não prezam pelo que a gente ama fazer, o que a gente gosta de fazer. Esses valores sociais, eles pregam o que é bem quisto pela sociedade. Eles prezam o que é útil, o que vai te dar dinheiro, o que vai te dar fama. Então, todas essas coisas que a gente fazia antigamente, que a gente fazia só porque amava, a gente para de fazer porque a gente vai absorvendo valores e crenças de que essas coisas não são úteis, de que essas coisas são idiotices, são bobagens, que não vão nos trazer nada, que a gente está perdendo tempo. E aí a gente vai enchendo a nossa vida de coisas que a gente não ama, mas que até então tem o pretexto de nos trazer mais dinheiro, ou de nos trazer fama, ou de nos trazer aplauso. Só que a questão é que quando a gente não faz nada, a gente para de fazer totalmente tudo aquilo que a gente ama, e a gente para de fazer essas coisas, a gente perde um pouco da alma na nossa própria vida. Então a nossa vida ele fica meio seca, nossa vida ele fica meio preta e branca, fica meio chatinha, meio tediosa, porque a gente só está fazendo coisas baseadas no utilitarismo. Por que eu vou fazer isso? Do que isso me serve? O que isso vai me trazer? E às vezes você desenhar, você pintar, você cantar, você tocar uma música, você ler um livro, você se expressar, fazer uma poesia, escrever,
essas coisas não têm essa utilidade. Elas não vão te trazer reconhecimento, elas não vão te trazer dinheiro. Então você simplesmente desiste. Você fala, não vou fazer isso. Não vou perder o meu tempo precioso que eu poderia estar aqui ganhando dinheiro, que eu poderia estar aqui sendo bem visto pelas pessoas, para fazer essa coisa aqui que não vai me trazer nada. Só que tem ganhos, gente, que não são materiais. Quando a gente, por exemplo, faz uma coisa que a gente ama, muitas vezes a gente não tem esse ganho material. Às vezes a gente não recebe nada por aquilo, às vezes a gente não recebe nem mesmo um elogio. Mas por fazer aquilo com alma, com entrega, com amor, como a gente faz aquilo com a nossa alma, com o nosso coração, aquilo já naquele momento não precisa de retribuição, não precisa de um ganho secundário. Porque só de fazer aquilo você já ganha. Você ganha mais leveza, você ganha mais alegria na sua vida, você ganha mais amor. Por mais que o outro não te retribua, por mais que o outro não te agradeça por aquilo que você está fazendo, por mais que o outro não valorize, só o ato de você fazer com amor, quando você consegue fazer isso sem ficar pensando na expectativa que você tem sobre o outro, no que o outro pode te dar se você fizer isso, no como o outro pode te agradecer se você fizer isso, quando você tira essas expectativas, você para de pensar em utilidade, em ganho secundário, e você faz aquilo com amor, com entrega, de verdade, aquilo já é um ganho para sua alma. Você se conecta com a própria fonte, com a própria essência, você se sente mais alinhado, sua vida começa a fazer mais sentido, porque você já não está mais preso no que vai me trazer dinheiro, no que vai me trazer fama, no que vai me trazer status, no que as pessoas vão me agradecer. Você já não está mais pensando em ganhos secundários. Você está pensando no ganho mais importante que você tem, que você pode ter na sua vida. Que é o ganho da própria alma, que é o ganho de trazer sentido à própria vida, que é você expandir a sua amorosidade, a sua alegria, é você se conectar com a fonte criadora, é você se conectar com Deus. Então, quando a gente faz essas atividades, gente, muitas vezes a gente deixa para trás quando a gente cresce, quando a gente vai, né, seguindo a nossa vida, a gente muitas vezes esquece dessas atividades. Quando a gente deixa essas atividades, quando a gente deixa de fazer as coisas que a gente ama, deixa essas coisas para trás, a gente perde oportunidades muito preciosas da gente se conhecer, da gente expandir a nossa alegria e da gente também poder beneficiar outras pessoas. Porque, gente, você pode fazer uma coisa e monetizar, uma coisa que você ama, por exemplo, e conseguir monetizar essa coisa e viver trabalhando para aquilo. Você pode sim. Só que eu acho que o principal não é muito bem, é porque a gente sempre fica pensando em fórmulas, em um jeito de ganhar mais dinheiro. Eu não estou falando que a questão de marketing, de você estudar o seu público, não seja interessante. Porém, eu acredito que quando você tem um propósito naquilo que você está fazendo, quando, por exemplo, você quer realmente ajudar outras pessoas, aquilo que te motiva mais tem que ser isso, você fazer porque você ama, você fazer porque te enche de alegria, você fazer porque aquilo é o seu propósito. Quando você põe, porque o outro vai me aplaudir, porque o outro vai me agradecer, porque o outro vai fazer isso e aquilo, porque eu vou ser bem visto, porque eu vou ganhar tanto dinheiro. Quando você põe isso, você até beneficia outras pessoas. Inevitavelmente você beneficia alguém. Só que, ainda mais quando o seu propósito tem uma base mais profunda, principalmente para quem, por exemplo, é terapeuta ou que fala sobre autoconhecimento, que fala sobre comportamento humano, é necessário que a gente foque primeiro naquilo que a gente ama fazer, no porquê a gente está fazendo aquilo, na energia amorosa que a gente pode transmitir para outra pessoa, para o amor que a gente pode transmitir para o outro, porque é isso que vai curar, porque é isso que realmente vai beneficiar. Porque muitas vezes não é a forma, não é o jeitinho, não é a palavra que você fala e ativa uma área do cérebro da pessoa. Muitas vezes não é isso, mas é a energia amorosa, é a entrega, é a confiança, é a paz que você passa para outra pessoa. É isso que vai transformar ela. Então, aparentemente, quando a gente faz uma coisa só por amor, só porque a gente gosta muito, é aí que essas coisas realmente transformam o outro.
E às vezes é uma coisa banal, que não tem utilidade no dia a dia. Sabe, às vezes você vai lá, vai pintar um quadro, vai desenhar um desenho específico, uma coisa que está na sua cabeça, que está no seu coração. E não é que aquilo vai trazer algo concreto para a vida da outra pessoa. Não é que aquilo vai fazer aquela pessoa ser mais produtiva, não vai fazer aquela pessoa ser mais disciplinada, não vai fazer você ganhar rios de dinheiro. Sabe, não tem um ganho secundário. Mas, às vezes, ao olhar aquela obra, às vezes ler um poema que você faz com entrega, com amor, vai relembrar a pessoa de coisas boas, vai amenizar as dores que ela sente na própria vida, vai trazer sentido, vai resgatar o sentido para essa pessoa da própria vida, vai ajudar essa pessoa a se conectar consigo mesma, com Deus, com o próprio amor, com a própria paz interior. Então, às vezes, não são ganhos na forma, na matéria, não são ganhos materiais, não é um ganho financeiro, não é um ganho na produtividade, no trabalho, mas é um ganho na alma. E esses são os ganhos que a gente realmente leva para a vida, para a eternidade. E às vezes a gente pensa em dinheiro, pensa em status, em aplauso, mas às vezes a pessoa que está ali aplaudindo a gente nesse momento, no futuro não vai mais estar. E a gente vai ter que lidar com a vida sem o aplauso dessa pessoa, sem o reforço positivo daquela pessoa. Sendo que quando a gente faz uma coisa e aquilo realmente toca a nossa alma, aquilo toca outras pessoas, vão se acumulando experiências que a gente leva para a eternidade. E essas coisas são o nosso tesouro verdadeiro. Porque o dinheiro que a gente tiver aqui nessa vida, ele vai ficar. As pessoas que nos aplaudirem nessa vida vão ficar. Mas às vezes o afeto que você cativou em uma pessoa, a ajuda que você deu para aquela pessoa, a felicidade, a alegria, essa sensação de bem-estar que você teve ao desenhar, ao cantar, ao pintar, enfim, seja qual for a atividade, isso vai ficar com você para a eternidade, porque isso é seu, isso faz parte da sua essência, isso faz parte da sua alma, então permanece com você, mesmo quando você já não estiver mais nessa vida, né? Nessa existência. Isso continua com você, no ponto de vista espiritual, para quem acredita. Então eu sinto que, principalmente na minha vida, que a gente vai parando de fazer essas coisas porque a gente só pensa em utilidade o tempo todo. Então, não vou fazer isso, eu não vou desenhar, eu não vou cantar, eu não vou pensar, não vou escutar uma música, não vou ler um livro, porque, mas ninguém vai ver, mas ninguém vai gostar, mas não tem sentido, eu não vou ganhar dinheiro, eu tô perdendo meu tempo. E às vezes a gente perde oportunidades muito preciosas de se autoconhecer, de expressar a nossa própria alma, de expressar emoções que estão ali reprimidas, que estão ali guardadas. E isso de você expressar, e é muito interessante que as coisas que a gente mais ama são as coisas que a gente consegue expressar a nossa alma, que a gente consegue expressar os nossos sentimentos, o nosso amor. Então, quando a gente faz essas coisas, é um processo muito terapêutico, porque a gente se conhece mais. E a gente põe para fora coisas que estão guardadas, coisas que estão reprimidas, e a gente tira essas travas interiores para a nossa amorosidade poder fluir, e a nossa vida vai tendo mais sentido, a gente vai se sentindo mais grato pela vida. Só que quando a gente fica usando de desculpas e pretextos de que a gente não tem tempo, de que aquilo não é útil, e a gente para de fazer essas coisas que a gente ama, a gente perde um pouco o sentido da vida. Porque é fazendo essas coisas que a gente se conecta com a gente mesmo. É fazendo essas coisas que a gente se conecta com a nossa essência, que a gente eleva a nossa energia. Então, às vezes, você vai desenhar ali, aquele desenho vai ficar guardado por anos. Às vezes, você vai pegar aquilo, vai amassar e vai jogar fora. Mas aquele momento é precioso. Aquele momento vai ficar com você para a eternidade. Aquele momento vai ficar guardado no seu coração. O que você expressou ali é precioso naquele desenho. Por mais que na forma ele esteja horrível, por mais que esteticamente aquele desenho às vezes seja horrível, mas aquele momento foi precioso porque ele permitiu você expressar coisas que estavam guardadas. Ele permitiu você se conhecer um pouco mais. Ele permitiu você expressar o próprio amor. Então a gente precisa sim resgatar na nossa vida atual todas essas atividades, essas coisas que a gente amava fazer e que a gente ainda ama, mas que a gente deixa de fazer porque a gente não tem mais tempo ou porque não são úteis. Úteis do ponto de vista de quem? Do ego?
úteis do ponto de vista de quem? Das outras pessoas. Uma coisa que beneficia a sua alma, que te faz mais feliz, que te faz diminuir o peso do dia a dia, não é uma coisa útil? Ou útil é só aquilo que te traz dinheiro, é só aquilo que te traz aplauso dos outros? Então a gente precisa, né, lapidar essa percepção do que é útil na nossa vida. Porque se a gente ficar baseando tudo no que o nosso ego pede, tudo que o nosso ego acha que é útil, então a gente vai viver uma vida para os outros, porque o ego é formado pelo olhar social. Então a gente vai viver uma vida falsa para os outros, que não tem sentido nenhum para a gente, que não tem nada a ver com a nossa alma, com quem realmente a gente é, com aquilo que realmente a gente ama. Uma vida sem sentido, uma vida superficial, sem nada de profundidade. Então, muitas dessas nossas desculpas de falar que isso não é útil, que não vai me trazer nada, na verdade são desculpas que a gente dá pra gente mesmo, pra gente não fazer essas coisas. Porque muitas vezes nesse processo da gente expressar nossa alma, da gente fazer essas coisas que a gente ama, a gente relembra de vozes de pessoas falando que a gente não é bom o suficiente, falando que aquilo não é útil, falando que a gente desenha mal, canta mal, dança mal. E as outras pessoas nem estão ali no momento, mas as vozes delas continuam ecoando. Então a gente precisa, nesses momentos, ignorar essas vozes e focar naquilo que realmente a gente ama. E quando a gente faz isso, essas vozes parecem cada vez menores. Porque a gente deixa de pensar em utilidade, em forma, e começa a ver as coisas de forma mais profunda. A gente começa a fazer as coisas porque a gente ama, que nos elevam, e a gente já não pensa mais tanto em utilidade, em dinheiro, e não que isso seja ruim. Mas a gente precisa implementar na nossa vida também coisas que a gente ama, para a nossa vida poder ter sentido, para a nossa vida poder ter propósito, para a gente poder elevar a nossa energia, se conectar com o nosso próprio coração. Então a minha sugestão aqui para quem sente afinidade no coração é que você tente resgatar na sua vida, nem que seja uma atividade, uma coisa que você fazia na sua infância e que aquilo te conectava com a alegria, que aquilo te fazia feliz. E mesmo que aquilo não traga nenhum ganho, mesmo que ninguém veja aquilo, mesmo que você não faça aquilo com excelência, para que você consiga se desvincular um pouco das requisições do seu próprio ego e se conectar um pouco mais com o que o seu ser pede, o que a sua alma pede. E assim ter uma conexão mais profunda consigo mesmo. Bem, essa é a minha sugestão. E aí você pode resgatar na sua vida, mesmo que seja 10 minutinhos, 30 minutinhos, algo que você ame. E se você sentir que tem que postar, que tem que mostrar às outras pessoas, que você faça isso não esperando algo em troca, não tendo expectativa, mas sim fazendo isso porque você ama, porque você quer expressar a sua alma, porque aquilo te faz feliz. Então, pessoal, vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Espero que tenha tocado o coração de vocês e que tenha feito sentido para algumas pessoas. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos e eu vou ficando por aqui.